solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, na companhia da Virgem Maria. Assim aprendemos, assim a palavra de Deus nos ensina. Sejam todos e todas, irmãos e irmãs, muito bem-vindos e bem-vindas. Acolhemos também, muito fraternalmente, a todas as pessoas que rezam conosco através das redes sociais, das emissoras de rádio, Web Semeando e Montanhesa. O dia de Pentecostes lembra-nos a liturgia, estabeleceu entre nós todos os dons do céu. Fomos batizados para sermos uma igreja comprometida com a verdade de Cristo. Devemos partir como Maria fez, que logo após a anunciação, partiu depressa para ajudar sua prima Isabel. Ser cristão, ser cristã, é sem dúvida, ser sempre pronto, estar sempre pronto, sempre pronta para servir. Assim como São João Batista apontou para Jesus, o responsável por fazer o pecado desaparecer do mundo, João 1:29, agora é Jesus quem confia à humanidade inteira essa grande responsabilidade. Os pecados são perdoados na medida em que o amor de Jesus vai se espalhando pelo mundo, quando seus discípulos se deixam conduzir plenamente pelo Espírito Santo. Embora estejamos, prezados irmãos e irmãs, de fato, há 50 dias da Páscoa, o Evangelho de hoje nos convida a retornarmos para aquele primeiro dia, o dia da ressurreição. Somente Maria Madalena, como sabemos, tivera até então o privilégio de ver o ressuscitado. Entre os discípulos reinam o medo e a dúvida, como diz o texto. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Certamente, aquele foi um dia de muita tensão entre os discípulos. Isso se evidencia pelas informações do primeiro versículo: reunidos a portas fechadas por medo dos judeus. Esse dado evidencia a insegurança e o medo em demasia. Porém, finalmente, o medo foi vencido. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Conforme ele mesmo tinha garantido, a tristeza dos discípulos foi transformada em alegria. João 16:20. De uma situação de medo, a comunidade passa à alegria, como consequência da experiência com o ressuscitado. Alegria é uma característica, prezados irmãos e irmãs, marcante da comunidade que vive e celebra a presença de Jesus ressuscitado. A paz é novamente oferecida. Aqui nessa segunda vez, a paz precede o envio, como encorajamento para a missão. Não basta, portanto, transformar o medo em alegria. É necessário, é urgente, anunciar e partilhar essa alegria, a alegria do Evangelho. Passado sábado, o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, ele entrou no lugar onde os discípulos estavam reunidos e se pôs no meio deles. Estava no cenáculo, de portas fechadas, com medo dos judeus. É natural que tivessem medo, pois Jesus
tinha sido preso, condenado à morte de cruz, tinha morrido e havia sido sepultado. O que poderia agora acontecer com seus seguidores e seguidoras? E se também viessem prendê-los? Naquele momento, porém, a paz entrou onde eles estavam e a alegria afugentou o medo. Paz, ouviram, a paz esteja convosco. Jesus mostrou-lhes as chagas e de novo lhes desejou a paz. E então soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo, foram enviados em missão para introduzir o perdão no mundo inteiro. Vão perdoar. Aquele que veio tirar o pecado do mundo, transmite aos seus a mesma tarefa com a luz e a força do Espírito Santo. Jesus ressuscitado, prezados irmãos e irmãs, podia partir, mas continuou presente de alguma maneira. Muitos irmãos e irmãs o viram até a sua ascensão. No 50º dia da Páscoa, ou seja, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo se manifestou. Estavam eles com Maria no cenáculo, quando um vento forte passou por cima da casa. Línguas de fogo pairaram sobre a cabeça de cada um deles. Ficaram cheios do Espírito Santo e puderam se expressar em línguas como sinal da presença do Espírito. Saíram da casa e começaram a anunciar as maravilhas de Deus. Falavam a própria língua e cada um os entendia, como se estivessem falando a sua língua materna. O Espírito Santo estava presente na comunidade primitiva e se fazia sentir na diversidade dos dons e dos ministérios. Todo dom e toda manifestação do Espírito, ensina São Paulo, são dados para a utilidade comum, para o bem de todos. Não é algo pessoal. A comunidade reunida em torno de Jesus ressuscitado é uma comunidade viva, entrelaçada no amor, pois o Espírito Santo é vida, é comunhão, é reconciliação. Assim, são vencidos o medo e a insegurança, tornam-se testemunhas do mesmo amor de Jesus Cristo, que viveu até as últimas consequências. Assim, pois, prezados irmãos e irmãs, o Espírito Santo nos faz compreender e viver a força da comunidade cristã, comprometida com os valores insubstituíveis do reino. O Espírito que conduziu Jesus e foi enviado junto do Pai aos apóstolos, é o mesmo que guia hoje a igreja nos caminhos da história. Importa-nos, irmãos e irmãs, compreender que o Espírito Santo continua a nos revelar todo o ensinamento de Jesus e guia a igreja inteira em suas comunidades pelas sendas do reino. Carregamos essa memória de nossa fé, a vinda do Espírito Santo, aquele dia em que os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, o dia de Pentecostes, hoje celebrado. É a continuação da história da salvação no tempo de nossa história. Essa memória nenhum cristão pode perder, pois guiados pelo Espírito Divino, somos continuadores e continuadoras do seu reino. O Espírito nos conduz ao caminho da verdade. Guiados por Ele, iluminados pela sua sabedoria, podemos e saberemos interpretar as inspirações interiores
e os acontecimentos da vida. Saberemos distinguir onde o Senhor está agindo na história e em nós. Ele também nos dá a sabedoria do coração, verdadeiro dom. Maria nos dá esse exemplo de acolhida da verdade de Cristo ressuscitado, pois ela guardava tudo em seu coração, tudo que ouvia de Jesus, seu Filho, nos diz o Evangelho. Maria é, como mãe bendita, nossa educadora na fé em Cristo. E se somos filhos e filhas de Deus, e nós o somos, então somos todos irmãos e irmãs uns dos outros. A igreja nasceu naquele dia de Pentecostes, e é a que continua nos tempos atuais. Pelo Espírito Santo, nos tornamos profetas da esperança, de vida, de comunhão, e devemos ser sempre canais humildes e dóceis à vontade divina, ao ensinamento da palavra do Senhor. Iluminadas pela palavra de Jesus ressuscitado, saberemos distinguir nos sinais dos tempos qual é a vontade de Deus sobre a nossa humanidade. Caríssimos irmãos e irmãs, tarefa da comunidade cristã é lutar sempre pela implantação da justiça, fazendo com que todos tenham vida, e vida em plenitude. Que o Espírito Santo nos fortaleça, nos guie nesta nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.